Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, vamos juntos para falar de Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Paranaense, partida válida pela ida das semifinais da Libertadores da América. Vamos começar dizendo que essa foi uma grande vitória, uma vitória gigante, melhor dizendo, do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, o gol marcado pelo meio-campista Alex Santana, tá? E a equipe do Filipão larga em vantagem para a partida da volta, né? Considerando que não existe mais critério do gol fora de casa, todos esses aspectos, né? Independentemente disso, o Atlético Paranaense larga em vantagem para uma decisão, né? Onde o Palmeiras, inclusive, é visto como favorito, mas ainda tem muita coisa para rolar. Essa que é a grande verdade. Galera, eu gostaria de destacar, né, de antemão, a atmosfera da Arena da Baixada. Foi uma coisa impressionante a festa que a torcida paranaense fez, protagonizou, né, um jogo que até denotava que isso iria acontecer, né, pelo fato de ser uma Libertadores, semifinal, contra o atual campeão, que é o Palmeiras. Uma equipe que também briga pelo título brasileiro, não à toa é a líder da competição. Estava invicta, né? A invencibilidade do Palmeiras foi quebrada nessa partida, né? Com essa derrota, perdeu a invencibilidade nessa edição da Libertadores. Então todos esses ingredientes entraram em pauta sem dúvidas e causaram ainda mais, né, euforia na torcida paranaense, né? Numa classificação que até por muitos é vista como ainda improvável, tá? Vamos falar um pouco antes de falar especificamente da primeira e da segunda etapa sobre a disposição tática que o Filipão propôs e que também o Abel Ferreira propôs, tá? Vou até pegar a escalação aqui das duas equipes, mas eu vou começar dizendo que o Filipão ele meio que surpreendeu, tá? Até porque esperava-se a figura do Terans como titular, ele que é o líder de assistências do Atlético Paranaense na temporada, e ele optou por 3 volantes. Fernandinho, o próprio Alex Santana e também o Hugo Moura. E quem vê nessa formatação, lá na frente com o Vitor Roque, o Vitinho e também o Canóbio, esperava o quê? Obviamente uma retranca total do Filipão. 3 volantes, mesmo jogando dentro de casa, esperava-se uma postura semelhante ao que foi, por exemplo, contra o Flamengo. Mas nada disso. Até porque o fato do técnico, né, brasileiro ter escalado 3 volantes, como eu já citei, não impediu de que a equipe saísse para o jogo e, por muitos momentos, ocupasse mais o setor ofensivo do que o próprio Palmeiras, que foi no seu esquema básico, 4-2-3-1, claro, com as ausências de Danilo e Gustavo Scarpa suspensos, e que já a gente vai justificar a ausência desses dois jogadores, obviamente baseado num erro, né, que o Palmeiras apresentou hoje, um problema na verdade, tá? Então, o que se esperava? Um Palmeiras talvez até propositivo, tendo em vista a formatação do Filipão. Mas isso não foi o que aconteceu. Foi uma equipe que teve pegada, o Atlético Paranaense, marcou em muitos momentos a saída de bola do Palmeiras e, principalmente na vitalidade dos seus homens de frente, Vitinho, que incomodou demais, Marcos Rocha, Gustavo Gomes. Já a gente inclusive vai falar sobre a atuação do paraguaio. O Vitor Roque e também o Canóbio, eles causaram muita dificuldade para o sistema defensivo alviverde. E principalmente para a equipe do Abel Ferreira, que estava na sua disposição tática básica, a única substituição, né, as únicas substituições, o Gabriel Menino no lugar do Danilo e o Lopes sendo a principal referência no setor ofensivo e o Rony sendo deslocado para jogar pelo lado do campo, né? Mas, do plano de vista geral, ambas as equipes indo com aquilo que tem de melhor, né? Mas no caso, com relação à equipe do Abel Ferreira, faltou um pouco mais de dinamismo. E isso tornou a equipe previsível demais durante os 90 minutos, o que talvez tenha dificultado um pouco, no caso, as criações ofensivas, a gente pode dizer assim, faltou mais repertório. Essa que é a grande verdade por parte da equipe do Palmeiras, tá? Vamos falar agora especificamente sobre as duas etapas, tá? Começando com o primeiro tempo. O Palmeiras chegou, né, com a primeira grande oportunidade, no caso com o Lopes, e esse gol ele não podia perder, tá? No centroavante, camisa 9, que recebe a bola que ele recebeu do Dudu, não pode acontecer dele perder esse gol, ainda mais numa semifinal de Libertadores, jogando fora de casa. O Lopes perdeu uma chance que não poderia perder, né? E no caso, essa foi a primeira grande chance. Faltou calma ao centroavante alviverde, essa que é a grande verdade, tá? Depois, a equipe do Atlético Paranaense acabou equilibrando as ações do jogo e
aos poucos, né, foi tomando o controle da partida, até o momento em que fez o gol e a partir dali já era melhor na partida, o gol no caso do Alex Santana. E eu já queria trazer um pouco da atuação do Gustavo Gomes, baseada não só no momento que aconteceu o gol, mas um pouco antes. A partir do momento em que o Atlético Paranaense sufocava um pouco mais o Palmeiras, era melhor na partida da equipe do Furacão. E o Gustavo Gomes, ele não teve uma boa atuação, coisa muito rara de acontecer, ele que é um cara muito regular. Tem crédito com a torcida? Ninguém tem dúvidas disso. Mas é fato que o paraguaio não teve uma grande atuação. Para mim, ele ainda continua sendo o melhor zagueiro do futebol sul-americano. Da América do Sul, Gustavo Gomes é o melhor zagueiro. Mas ele não esteve em grande jornada. Não à toa, ele por muito pouco não fez um gol contra e ainda ele se mostrou frágil na marcação. Em muitos momentos, até ele e o próprio Murilo, seu companheiro de zaga, davam muito espaço para o Vitor Roque, que é um garoto, beleza, 17 anos, mas que em comparação ao porte físico e à experiência, a gente pode até dizer assim, dos dois zagueiros, eles poderiam, né, ter, digamos assim, ter chegado junto, ter dificultado as ações do próprio atacante do Atlético Paranaense, coisa que não aconteceu. Que, por sinal, pelo lado que o Gustavo Gomes estava jogando, que era o lado direito da defesa palmeirense, lado esquerdo do ataque paranaense, foi por lá onde o Vitinho causou um verdadeiro terror. O Marcos Rocha não conseguia achar o Vitinho, que teve uma grande atuação, especialmente na primeira etapa, tá? O Verdão sofrendo demais e isso, né, chamou a atenção do Abel Ferreira, que se mostrava preocupado com a postura da sua equipe. Não à toa ele mudou ali o posicionamento do Zé Rafael no intuito de qualificar um pouco mais a saída de bola e facilitar essa transição meio de campo-ataque, porque naquele momento o Palmeiras era sufocado pelo Atlético Paranaense. Não à toa saiu o gol do Alex Santana, um belo gol, por sinal. Ele fez ali um trabalho de pivô e ele era esse cara do meio de campo que pisava na área. Diferentemente do Fernandinho e do Hugo Moura, que estavam mais fixos, né? O Alex Santana era esse cara que chegava à área, não à toa. Ele fez ali o gol que deu a vitória para o Atlético Paranaense. Mas é fato que, pelo menos nos 45 minutos iniciais, o Furacão foi melhor e mereceu a vantagem até então. Aí chega o segundo tempo. A partir do momento em que o Atlético Paranaense fez o seu gol, ele naturalmente acabou recuando e o Palmeiras trocava passes, mas sem criar efetivamente uma grande chance. Beleza. Foram para o intervalo, para os vestiários, e aí aconteceu o que se esperava, na segunda etapa em especial. O Palmeiras propondo o jogo, buscando, né, obviamente, o gol de empate, para mudar um pouco o cenário, o panorama do confronto, e o Atlético, com as suas linhas mais baixas, blocos mais baixos e recuados, buscavam um contra-ataque na velocidade dos seus homens de frente, no intuito de fazer 2-0, 3-0 e quem sabe acabar até liquidando, facilitando o confronto, melhor dizendo, tá? O Palmeiras foi para cima e o Atlético naturalmente recuou para ser bem, para fazer uma síntese aqui para vocês, tá? Mas eu queria falar um detalhe importante que eu, inclusive, não sei se vocês perceberam. O Palmeiras não teve, assim, tirando a primeira etapa com as duas chances que teve Lopes a cara, que ele acabou desperdiçando em uma de cabeça, o Palmeiras não teve uma grande chance como teve na primeira etapa. E isso foi muito fruto da falta de criatividade, como eu citei. E isso passa muito pelas ausências muito pesadas, muito sentidas de Danilo e Gustavo Scarpa. O Scarpa, hoje ao lado do Dudu, é o principal jogador do Palmeiras, né? Ali também ao lado do Rony. E o Danilo é aquele cara que não dá só uma sustentação na marcação, como também tem qualidade para sair para o jogo, pisa na área para finalizar também, então ele é um volante muito completo. Então essas ausências pesaram demais. Digamos assim, as reposições que o Abel Ferreira tem no seu elenco são reposições qualificadas? Sim, ninguém tem dúvida disso, mas não à altura de Gustavo Scarpa e Danilo, tá? E ainda isso passa muito, essa falta de criatividade, de repertório do Palmeiras, pela, mais uma vez, uma atuação não tão bacana do Rafael Veiga, que inclusive precisou ser substituído, ele acabou sentindo, né, durante a partida, inclusive já estava sendo colocado gelo ali na região em que ele acabou se lesionando. A gente torce para que não seja nada de grave, tá? E é muito que se refletiu essa postura do Palmeiras, no sentido de falso repertório e criatividade, em muitas bolas alçadas dentro da área, e aí facilitou demais o trabalho do Thiago Heleno, do próprio Pedro Henrique, que são dois grandes zagueiros, e por vezes que ou o próprio Lopes ou o Rony, que por vezes também entrava na área, conseguiu o cabeceio, né? Ou o próprio Gustavo Gomes, que em alguns momentos também foi para a área, estava lá debaixo das traves. O Bento, que é mais um grande goleiro, teve uma grande atuação, é um bom goleiro o Bento, e é mais um dessa leva, né, de goleiros do Atlético Paranaense que está, né, despontando para o mundo. Assim como é o Everton, que hoje está no Palmeiras, assim como é o Santos, que está hoje no Flamengo.
essa safra, né, de goleiros que o Atlético Paranaense produz no CT do Caju realmente tem gerado muitos bons frutos. Não à toa, 3 dos 4 goleiros titulares das semifinais da Libertadores são formados, né, pelo Atlético Paranaense. O Bento, que hoje joga na equipe do Furacão, o Everton, que já jogou e está na equipe do Palmeiras, e no caso o Santos, que está na equipe do Flamengo, beleza? E não só queria falar sobre a grande atuação do Bento, como do sistema defensivo do Atlético Paranaense no nome do Abner, que em muitos momentos no X1 contra o Dudu, que é um dos principais dribladores do futebol brasileiro. O Abner foi muito bem, saiu muito bem. Thiago Heleno, mais uma vez, muito regular também ao lado do Pedro Henrique. Fernandinho, grande atuação também, ao lado ali também do próprio lateral Kelvin também. Lá na frente o Vitor Roque, que parece um veterano, né, no meio de tantos jogadores experientes, né? O Canóbio também teve boa atuação, assim como o Vitinho. Eu queria falar da polêmica desse jogo, foi justamente a expulsão do Hugo Moura, tá? Antes, né, obviamente da expulsão, ficou claro que houve uma falta no Hugo Moura, mas ele foi juvenil, né? Ele deu não sei o que se passou pela cabeça dele, mas ele deu um tapa na bola e acabou, né, tirando ela, que estaria no pé, se eu não me engano, do Dudu, mas estaria na posse do Palmeiras e seria um ataque, né, um ataque promissor da equipe do Alviverde. Inclusive a bola estava ali no setor de meio de campo, se eu não me engano. Mas o que ele fez, né, realmente foi uma atitude juvenil, que um cara que está jogando no Atlético Paranaense, um jogo dificílimo contra o atual campeão que é o Palmeiras, a equipe que está invicta, e você deixar a sua equipe na mão nesse cenário, onde inclusive o Palmeiras já pressionava desde o início da segunda etapa o Atlético, realmente não deu para entender o que se passou pela cabeça do Hugo Moura. Ele cometeu um erro grotesco, mas a gente ressalta, antes desse lance, teve a falta em cima do jogador, né, do volante da equipe do Atlético Paranaense, que o árbitro acabou não vendo, né, ou viu e não quis marcar, mas é fato que o VAR, nesse tipo de lance, não pode interferir. O Atlético foi prejudicado pela incompetência da arbitragem, não incompetência do VAR. A gente tem que deixar claro, porque o VAR não pode interferir nesse tipo de lance, beleza? A gente vai falar, inclusive, que agora o panorama é o seguinte: com a perda da invencibilidade do Palmeiras e a vitória da equipe paranaense do Atlético, na partida da volta, que acontece na próxima terça-feira no Allianz Parque, dia 6 de setembro, às 9h30 da noite, qualquer empate ou vitória, obviamente, do Atlético Paranaense classifica a equipe do Furacão. O Palmeiras precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3. Teremos penalidades nessa ocasião, em caso de vitória no tempo normal para o Palmeiras, e em vitórias do Alviverde a partir de 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 3-0, 4-0, aí no caso a equipe do Abel Ferreira se classificaria para mais uma decisão de Libertadores, beleza? Próximo compromisso do Palmeiras vai ser contra o Bragantino, às 7 horas da noite, no sábado, fora de casa, partida válida pelo Brasileirão. Lembrando que o Verdão não tem tempo para se lamentar por essa derrota, isso porque defende ainda a liderança do Brasileirão, que é uma margem ainda segura, é bem verdade, mas nessa reta final de campeonato não pode dar margem para que os concorrentes diretos, né, se aproximem. Eu só queria antes ressaltar para vocês algumas estatísticas da partida que elucidam um pouco do comportamento das duas equipes. Atlético Paranaense e Palmeiras, estatísticas do SofaScore, tá? O Atlético teve 36% de posse e o Palmeiras 64%. 9 chutes da equipe do Furacão e 14 do Palmeiras. Um chute do Atlético no gol, no caso sendo a própria bola, né, que fez a diferença, no caso do Alex Santana. E 4 chutes do Palmeiras no alvo, tá? 162 passes certos do Atlético, 322 do Palmeiras, beleza? Uma taxa ali de acerto de 80% por parte do Alviverde e de 69% de taxa de acerto de passe de 69%, né, da equipe do Atlético Paranaense. Só algumas estatísticas para a gente complementar esse nosso vídeo, beleza? Mas é fato que o Atlético consegue uma vitória gigante. Filipão foi expulso também, já não estará disponível para o confronto da volta, mas é claro que ele vai fazer toda uma preparação diferenciada, até porque esse que pode ser o seu último trabalho da carreira, ele quer encerrar com chave de ouro. E que chave de ouro, né? Podendo conquistar aí um título de Libertadores inédito, que seria na história do Furacão, do Atlético Paranaense. Mas tem muito que acontecer na partida de volta, serão ainda 90 minutos mais do que decisivos no Allianz Parque pulsante e vibrante, né? A torcida que canta e vibra vai comparecer sem dúvidas e vai ser uma verdadeira decisão que a gente vai trazer tudo aqui para vocês, beleza? Se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!